Ok, então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, né? Como a ideia é fazer um tipo de abordagem um pouco mais informal do que o habitual, não exatamente uma conferência, então isso, para mim, tem um lado um pouco de desafio, mas um belo desafio, né? Na verdade, eu gostaria de aproveitar esse momento para discutir um aspecto do livro do meu amigo e companheiro de trabalho, Christian Dunker, né, que acho bastante importante para que nós possamos pensar um pouco algumas características, inclusive, do que é a nossa, digamos, a nossa experiência nacional, né? Uma característica muito própria do que nós vivemos atualmente hoje no Brasil, né? É aquilo que ele desenvolve a partir da ideia de lógica do condomínio, né? Eu achei bastante singular essa maneira que o Christian teve de conseguir identificar esse fenômeno, até porque, mesmo sendo alguma coisa que diz respeito muito à experiência de cada um de vocês rapidamente conseguem perceber, afinal de contas, do que se trata e qual é a dimensão do fenômeno. Ele é, eu diria, uma expressão nacional de uma questão que está longe de ser meramente nacional. Então, eu queria um pouco contextualizar dentro desse debate, esse debate dentro desse quadro um pouco mais amplo, né? Por quê? Pelo seguinte: acho que é possível pensar sociedade de uma forma relativamente tradicional, ou seja, pensar sociedades como sistemas de normas, de regras e de leis, né? Então você tem regras, você tem normas que, mesmo não sendo enunciadas do ponto de vista jurídico, elas são partilhadas pelas tradições, elas são partilhadas pelos hábitos, certo? Elas constituem, então, constituiriam um sistema relativamente estável e relativamente claro de coesão, né? Então, a partir dessa análise da sociedade como sistema de normas, regras e leis, certo? Nossa questão fundamental seria, então, pensar como que as normatividades operam no interior da vida social. O que é legítimo, o que é ilegítimo, né, o que é tacitamente aceito, o que é explícito e por aí, o que é implícito, o que é explícito. Então. Só que eu acredito que há também uma outra maneira de se pensar a vida social. E, a meu ver, eu diria muito mais rica e muito mais problematizadora, né? Eu diria que é pensar a vida social como um circuito de afetos, né? O que constrói os laços sociais, sejam entre sujeitos, seja entre indivíduos e instituições, seja no interior de instituições, tanto instituições como a família, como a escola, como igrejas, como instituições políticas, como, por exemplo, o Estado, certo? É aquilo que nós poderíamos chamar de um circuito de afetos. Nós somos afetados no interior da vida social. Nós somos afetados de diversas formas. Esses afetos produzem efeitos. Esses afetos criam disposições de conduta, disposições de comportamento, que podem muitas vezes nem ser objetos de representações conscientes. Mas vocês sabem tão bem quanto eu, certo? Que muitas vezes o que nos move à ação não são projetos conscientemente enunciados, né? Não são representações conscientemente construídas, mas são muitas vezes afetos inconscientemente vivenciados, né? E eles estão em circulação em todos os níveis da vida social. Eles estão não só em circulação no nível das relações imediatas, das relações afetivas, das relações intersubjetivas mais imediatas, né? Mas eles estão em circulação no interior das relações institucionais, certo? Das relações entre sujeitos, entre corporações, no sentido mais forte do termo, certo? Esse eu acho um dado muito importante, porque muitas vezes nós fazemos uma distinção que consiste em dizer mais ou menos o seguinte: o comportamento ideal dentro da vida democrática é um comportamento racional. Racional, entenda-se, a princípio, aquele tipo de comportamento guiado pela procura do melhor argumento. Então, se comportar racionalmente é estar dentro de uma espécie de universo comunicacional
onde nós podemos, então, enunciar nossos interesses, nós podemos enunciar nossos projetos, nós entramos em conflito a respeito de projetos e interesses, mas graças a um espaço comunicacional relativamente neutro, ou idealmente neutro, nós poderíamos, então, chegar a certas experiências de consenso, porque nós partilharíamos aí uma espécie de gramática comum que nos permitiria, então, avaliar quais são os melhores argumentos no interior da vida social. Certo? Isso nos daria, então, o eixo de uma vida própria a sociedades democráticas. Né? Contra isso, nós teríamos, de uma maneira ou de outra, de colocar para fora da vida política as paixões. Porque as paixões desestabilizam. Porque as paixões não permitiriam que os sujeitos tivessem, então, essa capacidade de encontrar um campo comum, certo? Onde uma experiência comunicacional pudesse, de uma maneira ou de outra, servir como mediador, né, dos conflitos sociais. Então, essa distinção, de um lado a razão, de outro lado a paixão, de um lado a norma tacitamente aceita, de outro lado as fantasias, essa é uma distinção muito mais arraigada em nós do que nós gostaríamos de imaginar. Então, exatamente contra esse tipo de perspectiva, eu insistiria na ideia de, ao contrário, na verdade, se há algo de uma certa forma racional na vida social, são os nossos afetos. Eles constroem estruturas de relação, eles produzem, porque há uma espécie de instauração sensível da vida psíquica. Da maneira como nós somos afetados, é a maneira como nossa vida psíquica é construída, é constituída, é a maneira com que, de uma certa maneira, nós vamos mobilizar nossas fantasias, nossas crenças, nossos desejos no interior da vida social. Então, se nós quisermos compreender o que nós somos capazes de fazer e o que bloqueia nossas ações, o que nos impede de fazer certas coisas, eu acho que a primeira questão importante é saber quais afetos nos mobilizam. Né? Eu diria que só é possível ter uma outra experiência da vida social, só é possível operar transformações na vida social se nós pudermos ser afetados de outras formas. Enquanto nós formos afetados das mesmas formas que nós somos afetados hoje, nós agiremos sempre da mesma maneira. Nós teremos sempre as mesmas representações, nós teremos sempre as mesmas disposições de conduta. Nós repetiremos sempre as mesmas coisas. Então, eu diria, de uma certa forma, as transformações políticas não são questões de novas ideias. As transformações políticas são questões de novos afetos. Não são novas ideias que produzem grandes transformações, são novos afetos que produzem grandes ideias. Né? Então, pensando nisso, é que eu achei que seria interessante discutir com vocês que tipo de afeto está por trás da lógica do condomínio, né? Que é tão presente na nossa vida social, porque é muito claro, isso trata-se, na verdade, de uma bela metáfora, né? Quer dizer, uma metáfora no sentido de que como a vida social brasileira se estrutura, como ela se organiza, certo? Como ela se cinde, certo? Como ela vai se defendendo de uma maneira ou de outra, certo? De inimigos reais ou imaginários. Né? Então, tendo essa pergunta em mente, minha tendência quase, digamos, espontânea de começar o debate seria dizendo, não é possível entender nada do que está sendo discutido dentro desse contexto se nós não partirmos de uma ideia, a meu ver, absolutamente central e que ela tem uma tradição filosófica de séculos, né? É a ideia de que, talvez para nós, até agora, em larga medida, o afeto que construiu nossos vínculos sociais foi o medo. E há de se pensar sobre isso. E há de se pensar se boa parte do bloqueio da nossa criatividade política e social, certo? Nossa incapacidade, nossa dificuldade de traçar novos futuros possíveis, não venha do fato de que o afeto que, em larga medida, construiu nossa sociedade foi o medo. Né?
E esse é um dado, me parece muito interessante, talvez um belo ponto de partida. Porque, primeiro eu diria, existe uma tradição filosófica que vai insistir exatamente nessa ideia, de que o medo é o afeto político central. Né? Eu poderia lembrar aqui para vocês o Thomas Hobbes, né? Quer dizer, com essa sua compreensão de que, afinal de contas, a sociedade ela é composta de uma associação de indivíduos. Os indivíduos seriam a célula elementar da vida social. Só que esses indivíduos, eles não teriam relações entre si naturais. Uma sociedade é uma relação de termos sem relação. Uma sociedade é uma seria, pelo menos nessa perspectiva hobbesiana, uma construção, certo, de relações entre indivíduos que naturalmente não têm relações entre si. Por que eles não teriam relações entre si? Porque os indivíduos são movidos por desejos que não têm mais lugares naturais. Não há mais um lugar natural para cada um desses indivíduos. Assim como não há mais um lugar natural para os seus desejos. Por isso, eles têm um desejo que, primeiro, ele desconhece limite, e segundo, eles tendem a desejar, no final das contas, as mesmas coisas. Então, eles tendem, necessariamente, a entrar em relações profundas de concorrência. Relações profundas, violentas de concorrência. Diz o Hobbes, todos são mais ou menos iguais em força, todos têm a mesma pulsão de desejos, todos procuram mais ou menos as mesmas coisas, é muito natural que cada um comece a entrar em concorrência com o que o outro tem. Né? Mas vocês percebem, nós estamos descrevendo uma situação aparente de insegurança total. Né? Uma insegurança que o Hobbes descrevia como a guerra de todos contra todos. Há uma tendência natural na vida social de que nós entremos numa guerra de todos contra todos. Porque essa guerra de todos contra todos, claro, é um estado de natureza, mas não é um estado de natureza que poderia ter sido superado de uma vez por todas. O estado de natureza é uma latência da vida social. É algo que pode a todo momento voltar. Certo? De maneira ou de outra, ele pode a todo momento explodir. Né? Agora, o que é interessante no interior, digamos, dessa perspectiva de compreensão da vida social, é que o que mobiliza, então, as pessoas a criarem instituições, a criarem relações, antes de mais nada, é o medo que os indivíduos têm uns dos outros. É o medo da morte violenta, é o medo da despossessão dos bens, é o medo da perda, é o medo de que o objeto que eu trabalhei, o fruto do meu trabalho, me seja espoliado, me seja roubado, certo? Esses são os afetos centrais. Então, quando o Estado aparece, por exemplo, né, o Estado apareceria como aquele que, de uma certa maneira, tem toda a força necessária para me proteger do medo que eu tenho dos outros à minha volta. Como dizia um leitor do Hobbes, né, que tem pelo menos a virtude da clareza, que era o Carl Schmitt, dizia: protergo ergo obligo é o cogito ergo sum do Estado. Ou seja, eu protejo, logo eu obrigo, é o penso, logo sou do Estado, é o fundamento do Estado, é a ideia central. Certo? Ou seja, qual que é a função, antes de mais nada, das instituições do Estado? É a proteção. Né? É a proteção contra uma situação que, a princípio, caso não houvesse o Estado, caso não houvesse as instituições, seria uma situação na qual a morte iminente estaria à ronda, perto de todos. A morte violenta estaria à ronda, estaria perto de todos. Certo? Agora, vejam que coisa interessante. Se esse for o caso, a legitimação do Estado, então, viria de uma capacidade que o próprio Estado
deveria ter, de me lembrar a todo momento do risco iminente que eu corro se eu sair do círculo da proteção do Estado. E esse é um dado muito importante, ou seja, nessa perspectiva, o Estado é quase ao mesmo tempo o bombeiro e o piromaníaco. Ele é o bombeiro, ou seja, é aquele que vai dizer, entre última instância, veja, nós podemos, a segurança é possível, porque a segurança seria o elemento fundamental da vida social. Né? A segurança é possível, mas é aquele que vai sempre lembrar a você, veja, mas a insegurança está à espreita. Mas a insegurança está aí, a todo momento. Porque é importante que a insegurança esteja à espreita para que você possa, entre outras coisas, assumir e aceitar de uma maneira relativamente não problemática todas as coerções, todos os arbítrios, todas as restrições vindas do fato de que, a partir de agora, nós somos cidadãos de um Estado. E esse me parece um dado muito interessante, muito importante. Porque ele demonstra o quê? Mais do que, ou seja, o medo que os cidadãos teriam em relação ao Estado, na verdade, ele é simplesmente uma astúcia para esconder um medo maior. Né? O medo que eu tenho do outro. O medo que eu tenho daquele que está ao meu lado. O medo que eu tenho que, de uma certa forma ou de outra, nada do que é a minha propriedade, nada do que é objeto da minha propriedade está realmente assegurado. Então, nós temos aí uma série de características muito interessantes. A primeira delas é, não é possível, eu insistiria nesse aspecto, a uma sociedade pensada como uma associação entre indivíduos, retirar o medo como um afeto fundamental. Faz parte, é um dos elementos fundamentais da ideia de indivíduo. Os indivíduos temem. Os indivíduos têm medo. Porque os indivíduos são, antes de mais nada, aqueles detentores de interesses. Eles são detentores de interesses, esses interesses significam eu exponho os meus desejos no interior da vida social, eu quero que eles sejam reconhecidos. Esses interesses são meus atributos, são minhas propriedades. Então, no sentido forte dos predicados que eu tenho, são os interesses que eu exponho. E esses interesses eles podem, a todo momento, aparecer para o outro como um ato lesivo, ou eles podem, a todo momento, aparecer para mim como algo que não consegue circular de maneira segura. Certo? Quer dizer, porque nós não temos, como nós estamos numa sociedade onde as pessoas não têm lugares naturais. Então é a velha questão, onde começa, em última instância, aquilo que é a minha exigência em relação a você e onde começa a sua exigência em relação a mim. E quem vai legislar a esse respeito? Daí a ideia, essa ficção social fundamental, de que numa sociedade entre indivíduos só há uma maneira deles se relacionarem, sob a forma do contrato. Os indivíduos passam entre os outros indivíduos relações contratuais, um contratualismo fundamental. Então, vocês conhecem todas essas metáforas da vida social como um contrato. Né? Então, essa metáfora onde a minha relação com as instituições é uma relação de contrato, as minhas relações com o Estado é uma relação de contrato, certo? O Hegel tinha uma brincadeira onde ele falava, nós estamos numa sociedade onde, tendencialmente, até as relações afetivas são pensadas como relações contratuais. Né? E ele falava, por exemplo, vejam que é o casamento. Né? Quer dizer, se eu pegar uma definição do casamento, por exemplo, do Kant, né? Isso é o Hegel comentando. Kant falava, o casamento é uma união, é um contrato entre pessoas de sexos diferentes. Bem, tudo bem, isso era no século XIX. Né? Era um contrato entre pessoas, já passou, contrato entre pessoas de sexos diferentes, pelo usufruto das suas qualidades sexuais. Né? Essa era a definição. Mas vocês acham engraçado, mas essa definição, ela, de uma certa maneira, ainda está presente em vários ordenamentos jurídicos. Certo? Por exemplo, há 2 anos atrás, um casamento foi anulado na França porque uma das pessoas do interior do casamento conseguiu provar, eu não sei exatamente como, certo,
que, afinal de contas, a expectativa do que era o direito sexual dela não foi cumprida. Então, o casamento foi anulado, como se não foi forcluído, como se não tivesse existido. Né? Então, e é muito interessante, eu lembrei dessa anedota que o Hegel contava, porque ele dizia, bem, se isso é verdade, se essas relações são também relações contratuais, então veja, se eu chego em casa, eu sei lá, quero transar com a minha esposa e ela não quer, eu chamo a polícia. É uma relação contratual, está aqui um contrato, está aqui, ó. Quer dizer, ele fazia isso simplesmente para dizer o quê? Veja como a metáfora do contrato, para analisar as relações sociais, é uma aberração, é aberrante, é incapaz de compreender o que realmente está em jogo, certo? Nesses vínculos afetivos inconscientes que mobilizam e constroem relações efetivas. Né? Tudo isso para dizer, mas dentro de um modelo de pensamento onde a sociedade é uma associação de indivíduos, os indivíduos se associam de forma contratual, todas as relações que eles têm entre indivíduos e entre instituições são pensadas de maneira contratual, é impossível retirar o medo como afeto central. É impossível que o medo não circule a todo momento. Né? E eu acho um dado muito interessante, porque a gente falou aqui de alguns elementos que são típicos, digamos, da subjetividade liberal, tradicional. Né? Hobbes, por exemplo, eu poderia lembrar do Locke e companhia. Mas vejam como, dentro das nossas sociedades neoliberais, esse tipo de perspectiva ele ficou claramente presente. Certo? Porque, se eu pudesse falar um pouco sobre o que é... Porque, veja, o neoliberalismo não é simplesmente um sistema de trocas econômicas, né, ligados, por exemplo, a uma maximização das atividades empresariais, de uma desregulamentação do poder de organização, a princípio, do poder de organização do Estado. Na verdade, o neoliberalismo é uma forma de vida. Quem entendeu isso muito bem, por incrível que pareça, foi a finada Margaret Thatcher. Ela disse numa entrevista uma frase, ela pelo menos tinha virtude da clareza, né? Pelo menos isso. Ela deu uma entrevista que foi realmente impressionante, onde ela falava, a economia ela é um método, o objetivo é transformar os corações em mentes. De uma clareza profunda. Ela fala, não, mas não é um problema econômico, é um problema de engenharia social. A gente não está falando só de economia, a gente está falando de uma engenharia social, a gente está falando de criar um modelo de sociedade. Certo? E é muito importante entenderem isso, né? Porque, de fato, se vocês pensarem bem, existe uma maneira muito típica da nossa sociedade, né, que são essas sociedades que entraram dentro de uma lógica muito própria do capitalismo neoliberal, que é um modelo de sociedade ligado a um certo tipo de organização da vida psíquica. E esse tipo de organização da vida psíquica, se eu pudesse sintetizar, ele tem um elemento central, que é os ideais de condutas, porque, afinal de contas, nós estamos falando de como as pessoas internalizam ideais e constituem, então, suas disposições de condutas a partir de ideais. O ideal de conduta fundamental é uma espécie de ideal empresarial de si. Né? Ou seja, nós somos empreendedores de nós mesmos, que nós vemos nossas qualidades como capital humano, nós vemos nossas emoções como inteligência emocional, certo? Nós somos, de uma certa maneira, ensinados, nós somos pedagogicamente ensinados a relacionar a nós mesmos como se nós nos organizássemos a partir de uma espécie de forma-empresa. Nós somos empresários de nós mesmos, em larga medida. Né? Nós investimos em nós mesmos. Você não paga uma mensalidade de uma academia de ginástica. Você investe nas suas qualidades físicas. Certo? E esse investimento é esperado que exista um retorno. Então, você espera um retorno a partir de um certo cálculo de benefícios, sabe? De custos e benefícios, que vai cada vez mais se internalizando. Porque nós começamos a aprender a não exatamente seguir normas. Nós aprendemos a calcular custos-benefícios, que é algo que tem um pouco diferente. Né? E eu acho assim, o Brasil tem sempre essa virtude de colocar as coisas de uma maneira muito interessante. Por exemplo, eu diria, essa lógica,
eu nunca vi uma expressão mais bem acabada dela do que uma revista que circula no Brasil, que tem um título fantástico, esse título é impagável, né? É Você S.A. Assim, mais claro impossível, entendeu? Você não precisa mais acrescentar mais nada. De fato, trata-se de uma sociedade anônima, né? Trata-se de uma sociedade anônima que funciona mais ou menos da mesma forma. E é muito interessante, porque aí começam algumas questões. Quer dizer, dentro de um ideal empresarial de si, como o desejo funciona? Porque tal como numa empresa, o desejo ele funciona por maximização de intensidades, de intensificação, certo? Quer dizer, tal como numa empresa onde pouco importa exatamente o que é produzido, importa é como eu consigo circular o capital e fazer com que ele cresça a todo momento, certo? O fundamental é que você tenha uma maximização cada vez maior dos investimentos, ou seja, é a medida da intensidade que conta. É a intensidade, é o empuxo em direção à intensidade que conta. Esse é o elemento central, certo? Então, ou seja, não é o objeto específico, certo? Mas é o movimento, certo? Não é exatamente o que você quer. Tem um livro muito feliz que depois foi transformado em filme pelo David Cronenberg. Eu imagino que alguns de vocês devam ter visto esse filme, chama Cosmópolis, né? E que é a história de um yuppie, né, Nova York, chamado Eric Packer, né, que ele vive numa limusine, né, uma enorme limusine, e ele passa a sua limusine por Nova York cheia de manifestações, não sei o quê, e as pessoas vão entrando e saindo da sua limusine, né. E numa dessas entra uma guru, né, que é uma chefe de teoria, que é uma mistura de budismo e de filosofia pop, né, que ela vai então explicar para ele, afinal de contas, as maravilhas do mundo contemporâneo, né? E tem uma fala muito interessante, né? Porque ele tinha acabado de comprar um aquário com um tubarão, né? E um elevador panorâmico e todas essas coisas, né? Aí ela vira para ele e pergunta, mas Eric, o que você acha que você comprou, na verdade? Você acha que você comprou o aquário? Você acha que você comprou o tubarão? Você acha que você comprou o seu elevador panorâmico? Você acha que você comprou o helicóptero? Não. Você acha realmente que você comprou isso? Ele falou, não, Eric. Na verdade, tudo isso custou quanto? 140 milhões de dólares? Você comprou 140 milhões de dólares. Você não comprou objeto nenhum. Você comprou o número. 140 milhões de dólares. É isso que você comprou. Porque é isso que moveu o seu desejo, certo? O que moveu o seu desejo foi um impulso em direção à desmedida. Só que uma desmedida monetariamente quantificável, certo? Mas o impulso em direção à intensificação, cada vez maior, cada vez mais forte, certo? Que faz com que qualquer parada seja uma covardia. Qualquer parada de falar, não, só isso está bom, é uma covardia, né? Quer dizer, porque por trás desse impulso pulsional existe também uma moral, né? Quer dizer, uma ideia moral de que quanto mais certo, quanto mais correto, quanto menos, pior, né? Então, veja, claro, a gente poderia aqui passar horas descrevendo como esse tipo, digamos assim, de internalização de ideais foi um elemento fundamental para um funcionamento da vida social, que é baseado, entre outras coisas, na desregulamentação, na flexibilização, certo? E nessa ideia de que, afinal de contas, você é responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso, mais ninguém, certo? Você é responsável pelo que você conseguiu e mais ninguém. Então, haja você isoladamente, né? Pense em você isoladamente. E pare de ficar imaginando que você faz parte de algum tipo de estrutura maior, onde você tem interesses comuns e coisas dessa natureza, porque só existem duas coisas, famílias e indivíduos. O resto tudo é abstração sociológica, certo? Quer dizer, então, dentro desse tipo de perspectiva, eu diria, veja que coisa interessante. Existe um elemento fundamental aí. A gente falou do elemento, digamos, de intensificação dos desejos, né? Mas não tem nenhuma estrutura social que funcione simplesmente através da maneira com que ela mobiliza os desejos. Há sempre um jogo duplo.
entre desejo e medo, entre promessa e punição. Todo poder funciona desse jeito. Não tem nenhum poder que é só coercitivo, né? Ou seja, que é só baseado no medo. Ele sempre é baseado também numa promessa. E também não tem nenhum poder que é só assim, intensificador, que é só excitador, que é só baseado em promessas. Ele é baseado também em punições. E é um dado interessante porque, veja, nós temos um medo fundamental dentro das sociedades neoliberais. Se você não for capaz de organizar sua vida no interior de uma racionalidade econômica, certo? Que é a forma fundamental da racionalidade, se você não, nós digo organizar sua vida, não é só sua vida profissional. É sua vida profissional, sua vida afetiva, é sua vida, a vida das suas relações, sua vida com a sua empresa, com o Estado, com a sua escola, com as instituições que estão à sua volta. Todas elas devem obedecer a uma lógica empresarial, porque você as vê fundamentalmente como empresas, né? Nós vemos o Estado como uma empresa, né? Nós vemos as escolas como uma empresa. Isso é uma forma geral de organização da vida social. Certo? Quer dizer, dentro dessa modalidade de perspectiva, certo? Bem, só entre parênteses, a gente só consegue fazer isso hoje porque as próprias empresas se modificaram, né? E aí é o lado astuto do processo, né? Porque as empresas já não funcionam mais a partir, sei lá, da lógica taylorista, né? Do cálculo dos tempos e movimentos, ou dessa burocracia racional, como se essas duas palavras pudessem caminhar juntos, né? Burocracia racional é quase como inteligência militar, né? São duas palavras que não tem como entrar, né? Mas, bem, que era a ideia weberiana, né, da burocracia racional. Então, né? Quer dizer, essas ideias empresariais que foram até os anos 20 e 30, elas foram paulatinamente abandonadas, né, por uma versão mais ou menos humanista, onde administrar era saber criar cooperação, né, reconhecimento, comunicação, né? Ou seja, só que essa humanização das empresas, e é muito engraçado porque, a partir de um certo momento, o discurso de administração foi uma mistura entre administração de empresa e psicologia, né? Ou seja, foi uma... esse ponto seria muito interessante de discutir, porque essa mistura de administração de empresas e de psicologia, de lógica empresarial, de lógica psicológica no interior das empresas, transformou a empresa numa espécie de espaço de experiência psíquica, que não era antes. Isso criou uma série de consequências. Entre outras, até o vocabulário da psicologia foi se organizando a partir da lógica da administração de empresa. Sei lá, se você fosse, por exemplo, se pega essas teorias cognitivas comportamentais, principalmente psicologia cognitiva, quer dizer, o que é um modelo de abordagem de psicologia cognitiva, a não ser uma aplicação da lógica empresarial dentro da vida psíquica dos sujeitos. Então, você organiza a partir de steps, né? Você tem um step, dois steps, uma fase, outra fase, outra fase. Você aprende a fazer cálculos. Então, peraí, você tem uma dúvida, então vamos organizar, dá um peso a cada coisa, analisa cada coisa. Ou seja, você tem um modelo de racionalidade. Esse é o elemento fundamental. Você tem um modelo de racionalidade que vai se espraiando em todas as esferas da vida, né? Esse modelo de racionalidade, ele aparece como um modelo de sobrevivência. Se nós quisermos sobreviver, nós devemos saber aplicar a racionalidade econômica em todas as esferas da nossa vida, né? Em larga medida, né? Então, isso significa recusar a racionalidade econômica é, antes de mais nada, dar 2 passos em direção à morte social. Certo? E como nós estamos numa situação onde, quer dizer, você não tem mais aquelas situações nas quais você pode abdicar da racionalidade econômica, porque você tem algum tipo de estrutura de seguridade, né? Mas isso é cada vez mais dissolvido. Então você percebe, quer dizer, ou você de fato entra, ou você vai paulatinamente em direção a uma situação de morte social. Ou seja, há um medo em circulação, fundamental, né? Esse medo que circula de uma forma ou de outra, pode ser um tipo de medo aparentemente distinto desse medo que eu havia descrito, sabe, dos indivíduos concorrenciais que lutam entre si, certo? E tem medo de que, exatamente pela concorrência e desmesura dos desejos, a morte violenta esteja à espreita. Certo? Mas eu lembraria para vocês que o medo é o afeto mais plástico que existe. Ele tem um sistema de vasos comunicantes, ele passa de um lado para outro, ele se transmuta de uma forma ou outra, né? Então, eu insistiria muito nesse aspecto, né?
dizer, por todos os lados em que nós pensemos, a maneira com que hoje nós entendemos a sociedade, ela tem como condição fundamental a transformação do medo como um afeto político central. Então, nesse contexto, e voltando um pouco à discussão inicial, né, a ideia de que nós viveríamos uma sociedade que seria cada vez mais organizada a partir do espectro de uma lógica do condomínio era perfeita, de uma certa forma. Era perfeita, porque ela dava uma figura muito clara, né, do que nos move até agora. Porque, vejam, é muito interessante, quer dizer, eu lembro de alguns trabalhos de sociologia, né, sobre sociologia urbana, né, que foram analisar essa explosão das ideias de condomínio no Brasil e foram entrevistar pessoas que fizeram essa escolha, né. E boa parte delas falava, mas por que você fez isso? Porque a vida hoje é muito insegura. Nós somos objetos de riscos constantes, né. O Brasil é um país radicalmente inseguro, né. Ou seja, nós temos medo. É por isso que nós estamos mudando para esse tipo de situação, para esse modelo de habitação, para esse modelo de convivência, né. E o que é interessante nesse aspecto eu diria uma coisa que eu acho que vale a pena de nós pensarmos, né. É muito provável, certo, que boa parte da experiência de risco e insegurança que nós entendemos como um dado não só constitutivo da nossa vida social, mas um dado absolutamente em progressão, certo? Não seja muito diferente da insegurança e dos riscos que nós sempre tivemos no interior da vida social. O medo da morte violenta, que assola e assalta muitos, né, atualmente, não é muito diferente do medo da morte violenta de 30, 40 anos atrás. Quer dizer, é claro que falando assim, quer dizer, a nossa primeira tendência é falar, isso é um absurdo, né? Quer dizer, todos nós temos muita clareza, quer dizer, antes eu soltava meus filhos na rua, né, e agora não é possível, não é mais possível, né? Agora pense nos riscos, todos os riscos que seus filhos corriam quando estavam soltos na rua. Quantas histórias das pessoas que caíram no bueiro X, que foram sequestradas pelo fulano Y, que o sujeito do saco levou a criança aqui, ali, bem, eu ouvi isso, porra, rapaz, até dizer chega, né? Mas, ou seja, em suma, é simplesmente para dizer o seguinte, a vida social é uma esfera constante e contínua de riscos. Ela sempre será uma esfera constante e contínua de riscos. A questão é, por que a nossa sensibilidade aos riscos mudou de maneira tão brutal? Será que é porque os riscos aumentaram? Porque também nós temos várias outras seguranças, né? Ou é porque é fundamental para a consolidação da coesão social alimentar continuamente a sensação de risco? É fundamental que todos nós lembremos a todo momento que nós estamos em situação de risco. É fundamental que todos nós lembremos a todo momento que nós temos medo em relação ao que pode ocorrer, certo? E para que isso seja, entre outras coisas, uma justificativa para um certo modelo de funcionamento da vida social, certo? Ou seja, me parece um dado muito interessante, certo? Porque se essa hipótese for correta, né, se de fato nós formos obrigados a aceitar que uma boa parte da experiência do risco social, certo, é uma elaboração fantasmática, certo, é uma fantasia social, mas só que não é uma fantasia social do ponto de vista positivo, né, é uma fantasia social do ponto de vista negativo, como a guerra de todos contra todos era em larga medida uma fantasia social, né, e não uma descrição exata de uma situação concreta, né, mas era um conceito fundamental para que nós pudéssemos entender melhor, ou pelo menos, de uma maneira ou de outra, fornecer uma hipótese sobre algumas tensões fundamentais no interior da vida presente, no presente. Né? Se esse for o caso, né, se nós estivermos aí diante de uma fantasia social, então a minha pergunta seria, não seria a função maior dessa fantasia social, né,
limitar nossa capacidade de produzir afetos? Não seria a maior função dessa fantasia nos fazer contar sempre a mesma história, sempre ver basicamente os mesmos fatos, sempre procurar a mesma história, sempre ir atrás das mesmas histórias assombrosas que aparecem aqui e ali, certo? E sempre precisar de ler essas mesmas histórias, né? Porque nós precisamos repetir as mesmas narrativas, nós precisamos alimentar os mesmos afetos, nós precisamos justificar para nós mesmos as nossas próprias limitações, certo? Quer dizer, se essa for então se isso for de fato verdade, então a minha pergunta seria: não seria essa, no fundo, a maior razão da nossa impotência? Da nossa impotência de transformação social, da nossa incapacidade de transformação? Ou seja, nós nos deixamos aprisionar a um certo circuito de afetos de uma forma tal, tão natural, tão absolutamente, digamos, evidente para todos, como não ter medo, né, dentro dessa situação atual, né? Como não ter medo dentro de todas essas modalidades de insegurança, desde a insegurança, né, insegurança interior, ligada à violência urbana, a insegurança ligada à instabilidade da inscrição na vida social, em suas múltiplas figuras. Como não ter medo? Para nós se transformou em algo tão básico, tão evidente, tão natural, que, bem, sendo assim, a pergunta seria: então, e como produzir outros afetos, se esse parece tão evidente e tão necessário? Mas vejam, mais uma vez, a circulação de afetos, ela é um modo de constituição, não só da vida psíquica, mas é um modo de constituição dos meus possíveis, do que me é possível e do que me é impossível, né? É um modo de definição, afinal de contas, do que eu sou capaz de fazer e do que eu não sou capaz de fazer, né? Do que eu sou capaz de pensar e do que eu não sou capaz de pensar, né? Então, eu insistiria: nada, absolutamente nada se modificará, nunca, em situação nenhuma, ainda mais no nosso país, se nós não pararmos de nos deixarmos afetar da mesma forma sempre. Eu lembraria para vocês, por exemplo, isso para mim foi algo bastante ilustrativo desse tipo de perspectiva. Eu morava em no ano 2002, na França, quando teve uma eleição para presidente, e pela primeira vez o partido de extrema-direita xenófobo chegou ao segundo turno das eleições presidenciais. E a imprensa foi entrevistar principalmente as pessoas que moravam em pequenas cidades, né, muitas vezes de 2, 3, 4 mil habitantes, que votaram em peso na extrema-direita. E aí eu lembro de uma entrevista muito significativa, né, onde eles viraram para um morador e perguntaram para o morador: mas por que você votou? Não, porque eu tenho medo. Ah, você tem medo? Medo do quê? Medo da violência. Aí o cara falou: mas espera aí, cara, deixa eu me explicar uma coisa. A última vez que teve alguém preso nessa sua vila deve ser o quê? Uns 300 anos atrás? Sei lá, qual foi a última vez que teve, de fato, assim, um assalto aqui, né? Porque, a princípio, todo mundo conhece todo mundo, né? Ele falou: não, mas a gente vê na televisão, a gente tem medo que chegue até aqui. A colocação era fantástica. Ou seja, não era uma questão de qual era a experiência efetiva do indivíduo. Era quanto ele acreditava na possibilidade da ocorrência do fato. Quanto ele acreditava que, bem, por enquanto a gente está aqui, mas a qualquer momento eles vão chegar. Por enquanto está aqui, está tudo mais ou menos seguro, mas olha, você está vendo aqui, ó, aqui do lado aconteceu. Aqui do lado, 30 quilômetros, né? Por que não vai acontecer aqui? Daqui a pouco eles vão chegar aqui, certo? Ou seja, era essa mobilização discursiva que fazia com que ele só conseguisse ver uma coisa, que é: existe uma catástrofe iminente, vai chegar, certo? A gente precisa estar preparado, né? Tem alguma coisa estranha que está sendo gestada, certo? Nós vamos ser tomados por isso. Ou seja, mais uma vez, veja, não era uma questão do que estava realmente ocorrendo, era uma questão de qual expectativa foi criada.
como a expectativa foi criada e como ela estava sendo alimentada. Porque essa expectativa fazia com que ele vivesse, em última instância, num tempo que não era só o tempo presente, era o tempo do futuro. Mas essa que é uma das grandes características da ideia de medo. O que é o medo? Como dizia o próprio o Spinoza, o medo é uma expectativa de um mal que pode ocorrer. Ou seja, é uma projeção. Eu vivo uma parte do tempo, certo? Num futuro que eu projeto. Daí porque, por exemplo, Spinoza dizia também, da mesma maneira como o medo é a expectativa de que um mal ocorra, a esperança é uma expectativa de que um bem ocorra. Por isso que os dois são tão parecidos. Por isso que não se combate o medo com a esperança. Porque o medo e a esperança têm alguma coisa de irmãos siameses. Não há esperança sem medo, não há medo sem esperança. Se eu tenho uma expectativa de que o mal ocorra, eu também tenho uma esperança de que talvez ele não ocorra. Por isso que eu tenho uma expectativa, eu não tenho uma certeza. Né? Se eu tenho uma expectativa de que um bem ocorra, eu também tenho uma expectativa de que ele pode não ocorrer, não é uma certeza. Né? Então, ou seja, é muito fácil passar de um sentimento a outro, né? Num contínuo, num jogo infinito ruim contínuo. Né? Então, vejam, como nós fomos, de uma certa maneira, naturalizando essa ideia de que é necessário pensar a partir da criação de um sistema de expectativas, né? E esse sistema de expectativas quer dizer que vai para nós sendo visto ou sendo vendido como se fosse, na verdade, a expressão de uma capacidade de responsabilidade, né? Como se responsabilidade fosse isso, né? Fosse saber criar e lidar com as expectativas. Então fica muito fácil você paralisar as pessoas. Basta que você controle a visão do futuro. Mas, bem, controlar a visão do futuro não é das 10 coisas mais complicadas. Basta você limitar radicalmente a visão do futuro. Basta você fazer com que as pessoas fiquem vindo sempre basicamente as mesmas coisas. Certo? Basta você eliminar a dimensão, retardar radicalmente a dimensão do possível, radicalizar, diminuí-la, né? Para que então, como dizia George Orwell em 1984, ele, na verdade, ele dizia o inverso, mas tudo bem. Né? Eu fui lembrando aqui, mas a frase pode funcionar. Quem controla o futuro, controla o passado e controla o presente. Né? Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Que dizer, né, dessa brilhante palestra do Vladimir Safati, que nos surpreende sempre com esta análise tão perspicaz, tão profunda. E a metáfora do condomínio, com certeza, é uma coisa que interessa a todos nós e acredito que vocês poderão, então, agora participar desse debate. Levantem a mão se vocês estão interessados. Aguardem alguns segundos que a câmera chegue até vocês, porque estamos gravando, e procurem serem objetivos, de maneira tal que a maioria das pessoas possam realmente participar desse debate. Então, vamos passar agora para os afetos, né? Então, é com vocês. Obrigado. O curador, já. O curador. Curador. Ah, sim, desculpe. Tem... esquecemos que a primeira pergunta para o Vladimir é do nosso curador. O curador do módulo está com a sua pergunta para você, Vladimir. Christian Dunker. Boa noite a todos. Boa noite, Vladimir. Você acabou de falar sobre o mal-estar na civilização, e como ele adquire uma encarnação brasileira, como ele se mostra a partir dessa lógica dos condomínios. Né? Eu queria te perguntar sobre o Estatuto dos Afetos dentro dos condomínios, dentro dessa nossa experiência guiada pelo imperativo de segurança, né?
O imperativo da segurança a partir de uma formação simbólica muito antiga, que são as tragédias, né? Desde os gregos, as tragédias nos ajudaram a pensar os conflitos sociais, os conflitos políticos. E, como a gente sabe, as tragédias eram um dispositivo para fazer a catarse dos afetos. Elas eram uma espécie de tratamento social para os afetos, né? Para os gregos, a piedade e o temor. E para nós hoje, quais são os afetos que precisam ser elaborados segundo um novo modelo, se é que você pensa assim, de tragédia? Um modelo de tragédia para a nossa época. Tá. Eu tenderia a responder da seguinte forma. A primeira dela, a partir de 2 pontos. Primeiro, eu tenderia a lembrar de umas passagens do Adorno, onde o Adorno insistia que talvez uma das características mais fortes da nossa vida contemporânea é a nossa incapacidade de lidar com o sentimento trágico, né? E eu acho que essa é uma bela ideia, né? Quer dizer, a nossa dificuldade em lidar com o sentimento trágico. Mas o que é o sentimento trágico no interior desse contexto, né? O que é a tragédia nesse contexto? Vejam, poderia lembrar de uma ideia mais ou menos clássica de tragédia, onde o elemento fundamental da tragédia é um tipo de conflito onde, de uma certa maneira, as duas partes conflitantes elas estão no mesmo nível. Elas têm o seu mesmo conjunto de razões. Certo? Por isso que ela é trágica. Porque se, de uma certa forma, as duas partes conflitantes estão no mesmo nível de razões, se elas têm as mesmas, se elas têm a mesma legitimidade para, quer dizer, não há nenhuma delas está de uma certa maneira em erro, de uma forma ou de outra, certo? Então a tragédia ela exprime, na verdade, a dificuldade da situação social atual de conseguir dar conta e modificar aquilo que tem direito e legitimidade. Então, ou seja, ela mostra uma limitação da nossa possibilidade de resposta. Por que a tragédia é um elemento tão importante? Porque a consciência da limitação da nossa possibilidade de resposta não deve nos levar a nenhum tipo de quietismo, nem deve nos levar a um tipo de resignação. Ela deve nos levar a uma certa inquietação. Uma inquietação que fala, bem, então, de fato, é necessário ir em direção, caminhar em direção a alguma coisa que até agora é vista como impossível. E eu diria, se há alguma característica fundamental dos fatos históricos, é que eles até então eram vistos como absolutamente impossíveis. Certo? Quer dizer, a nossa história é composta de impossíveis que se tornaram possíveis, impensáveis que se tornaram pensáveis, coisa inimaginável que se tornou imaginável, não só no sentido negativo, mas também no sentido positivo. Certo? Coisas que pareciam absolutamente sem lugar no interior, certo, da nossa experiência, que de uma maneira ou de outra quebraram as condições de possibilidade da experiência, fazendo com que essas condições se reconfigurassem. Nós vivemos continuamente um processo relativamente contínuo de reconfiguração das nossas condições de experiência. Então, a primeira coisa que nós deveríamos ter é desconfiar, certo, da nossa ideia de possível, né? Porque ela diz muito pouco. Ela diz simplesmente sobre quais são as condições atuais da experiência. E só, mais nada do que isso, né? Então, eu diria, há um caráter fundamental da experiência trágica que circula mal hoje em dia. Tem dificuldade de circular hoje em dia. Porque de uma certa maneira, assumir a dimensão da tragédia exige um tipo de afeto que é muito mais próximo da coragem do que do medo, né? Por outro lado, eu diria que, se eu pudesse indicar o que me parece um afeto importante a ser pensado como um afeto que pode criar, de uma forma ou de outra, modelos de vínculos sociais, por incrível que pareça, e quem trabalha isso muito bem é o Freud, é o desamparo, né? Eu diria que o desamparo ele pode ser o afeto político central, no sentido de que só pessoas realmente desamparadas são capazes de agir e de criar politicamente, né? Por que o desamparo?
Porque, veja, é claro, eu poderia pensar o desamparo como uma coisa do tipo, bem, nós não temos mais grandes ilusões, nós não temos mais grandes expectativas, né? Nós não temos mais grandes esperanças, então isso tudo nos desampara de uma forma ou de outra, né? Então, a vida democrática é uma vida onde nós sabemos lidar com as nossas finitudes e as nossas limitações, né? Então, isso seria o elemento fundamental. Isso tem cara, eu diria, de sabedoria, mas é muito mais próximo de covardia, né? Por quê? Porque, na verdade, eu diria, o que é interessante no caso Freud é que o desamparo, o termo alemão é muito bom, Hilflosigkeit, né? Hilflosigkeit, no sentido mais concreto do termo, é a condição de estar sem ajuda, né? Por que é uma condição de estar sem ajuda? Porque eu não sei o que eu posso esperar mais do outro, né? Eu não tenho uma relação de cooperação no sentido forte do termo, certo? Mas, e do outro não sei exatamente o que eu posso esperar. No entanto, esse outro me concerne. Eu estou implicado com ele. Eu estou implicado. Há um vínculo entre nós, né? Há um vínculo em relação, de uma certa maneira, a uma alteridade. E aí vem uma ideia muito interessante da Judith Butler, que ela costumava lembrar. Quando eu quero ser reconhecido pelo outro, muitas vezes eu não quero simplesmente que o outro reconheça os meus atributos, os meus interesses e coisas dessa natureza, como se ele me confirmasse na minha própria identidade. Às vezes eu quero ser reconhecido pelo outro porque eu quero que o outro me despossua. Que ele me despossua inconscientemente, eu quero que ele me despossua da minha identidade. Porque eu sei que é uma condição para que eu possa, de uma certa forma, operar transformações que são importantes para mim. Essas relações de reconhecimento são relações, a gente poderia pensar como entre dois indivíduos que já têm suas confirmações sobre si mesmo, definidas, e eles entram como quem simplesmente procura uma visibilidade para o que foi decidido anteriormente. Você pode pensar um reconhecimento como um processo através do qual os dois termos que entram em relação se transformam. Ou seja, os dois são despossuídos das suas identidades fixas, das suas identidades prévias, eles se abrem para situações contingentes, impredicáveis, né, das quais nós não sabemos quais são as consequências, quais são os desdobramentos. Eu diria, por isso que essas relações nos desamparam, né? Mas eu diria que essa é um tipo de experiência absolutamente central como experiência política, né? Certo? A compreensão de que nós só conseguiremos criar quando, de uma certa forma, nós somos despossuídos. Quando nós aceitarmos nos abrir para contingências que nos colocam diante de situações que nós não sabemos mais como predicar. Nós não sabemos mais como controlar. Nós não temos mais o nosso controle completo, né? Mas aí teria toda uma discussão interessante, que afinal de contas, fora o síndico do condomínio, quem precisa de controle? Fora o síndico, que vai dizer, afinal de contas, olha, nessa piscina pode entrar 4 pessoas, porque 5 pessoas já não tem mais condição, se você trouxer alguém, tem que ficar até as 10h20, sabe? Se você ficar até as 10h30, você leva... Bem, fora esse tipo de controle, fora essa lógica, como assim, eu tento prever todas as possibilidades, para que eu feche completamente todas elas, né? A pergunta interessante seria, nós realmente precisamos de controle? Bem, essa era a resposta que eu teria aqui. Pelo que você falou, parece que o homem não tem solução. Parece que você deu um diagnóstico aí que o homem está sem solução. E o Nietzsche dá uma solução para o homem, que ele seria o super-homem. Não sei se você concordaria com ele, porque quebrar esse homem, porque a gente já não tem mais, a gente foi educado a ser afetado economicamente e não artisticamente, filosoficamente, né? Não, eu diria o seguinte, de uma certa forma, o que você falou é correto, ou seja, mas eu lembraria só uma coisa. O que nós chamamos de homem tem uma data de nascimento. Ele nasce num certo momento. Ele não existe no século XIII, ele não existe no século XIV, ele não existe no século XV. Você tem uma ideia, mesmo a ideia de sujeito, tal como nós entendemos, não existia até então, né?
Esse homem tem uma data de nascimento, né? E com certeza ele vai ter uma data de morte, certo? Quer dizer, isso não significa que a experiência humana, né, ela está, de uma certa maneira, fadada a ter que lidar com as suas finitudes para sempre, né? Significa que esse conceito de homem que nós produzimos, essa antropologia que nós produzimos, né, dentro de uma certa experiência social, histórica e filosófica bastante determinada, ela produziu certos efeitos. E talvez ela não consiga mais produzir muito mais do que ela já produziu, né? Então, daí uma situação bastante interessante, que não se trata simplesmente de você fazer modificações pontuais na vida social. Talvez nós estejamos muito próximos de um limiar onde nós estejamos cada vez mais conscientes de que nós precisamos reinventar nossas formas de vida, né? E uma reinvenção das formas de vida, ela pressupõe o abandono de algumas categorias de pensamento, certo? Que para nós pareciam absolutamente naturais. A ideia de homem é uma categoria do pensamento. Ela não é a descrição de uma realidade concreta, material, insubstituível, né? Então, nesse sentido, nós não deveríamos temer que ela tenha também um falecimento, né? Professor, aqui, boa noite. Internet. O programa está sendo transmitido ao vivo pelo site da CPFL Cultura, onde as pessoas podem assistir online, participar do chat e enviar perguntas. A Camila pergunta como o senhor avalia essa lógica do condomínio e a limitação de nossos afetos através do medo na escalada política atual para defender os cidadãos do bem, entre aspas, como no projeto do Estatuto da Família e da redução da maioridade penal. Não, eu diria que, de fato, a meu ver, eu insistiria que essa é uma chave explanatória muito profícua para os impasses, para as limitações da experiência política contemporânea, não só no Brasil, mas no Brasil e em vários países do mundo, né? Cada um tem seu tipo de medo, né? E me parece que é muito interessante, só pegar esses dois exemplos que ela deu, né? Ela falou do Estatuto da Família, né? Não sei quem leu o projeto de novo Estatuto da Família, né? Só que o projeto do novo Estatuto da Família é muito interessante, porque ele é proto-filosófico, né? Porque, por exemplo, de fato, ele fala, por exemplo, as famílias estão sendo objetos de desconstrução, né? Ou seja, há uma desconstrução do conceito de família, né? Que deveria ser combatido, né? Eu me pergunto, então, já que você vai combater aqueles que desconstroem o conceito de família, eu sugiro também que você bote para fora da universidade todos os teóricos sobre Derrida, porque são eles que são responsáveis, em última instância, por esse tipo de situação, né? Mas simplesmente para dizer, veja que dado interessante, ou seja, tudo se passa como se houvesse, então, um conceito de família que ele tem direito e naturalidade absoluta, certo? E qualquer tentativa de transformá-lo é visto como um crime. Como um crime inaceitável, né? Isso me parece uma coisa muito significativa. Por duas razões. Primeira das razões, eu me perguntaria a todos vocês, quem deu ao Estado a autorização de definir para a sociedade o que é a família? E de onde nós tiramos essa ideia estapafúrdia, absurda, de que nós precisamos de um conceito de família dado pelo Estado? Eu não consigo entender de onde veio essa ideia, certo? Porque, em última instância, na verdade, o que eu consigo entender, a sociedade cria vários conceitos. E cabe ao Estado simplesmente reconhecê-los, não legislar sobre. E esses conceitos todos eles têm uma historicidade, eles são completamente plásticos. No século XIX, o conceito de família do século XIX tem muito pouca relação do que é o nosso conceito de família atual, certo? O conceito do que eram as relações familiares, quem fazia parte do núcleo familiar no século XIX e no século XXI, há diferenças significativas, certo? Então, ou seja, nesse sentido, é completamente, eu diria, é extremamente tirânico e totalitário, né, no seu pior sentido, essa ideia
primeiro, de que, afinal de contas, o Estado precisa impor um conceito unitário de família, sendo que, na verdade, aí eu acho engraçado, são sujeitos que criam, da maneira como eles acham que devem criar. Né? Quer dizer, de onde vem essa desconfiança em relação à capacidade dos sujeitos têm de criar a sua própria vida afetiva e a sua própria experiência de transmissão? De onde vem essa desconfiança? E de onde vem todo esse discurso de, afinal de contas, bem, se nós estamos numa situação de degradação social, é porque a família está sendo destruída, ou seja, todo esse medo provocado pela nossa situação de delinquência e degradação social, é porque a família está sendo destruída. Olha, eu lembraria para vocês, pelo amor de Deus, a quantidade de delinquentes que saem de boas famílias é enorme. Na verdade, é o que mais tem. Né? Assim, não há relação direta. Não há relação direta entre, afinal de contas, a degradação do núcleo familiar, certo? E o comportamento antissocial. Eu poderia lembrar, não há nenhuma relação direta, nenhuma. Não há nenhum estudo de psicologia que estabeleça uma relação direta nesse sentido. Certo? Quer dizer, ao contrário, voltaria a insistir, nós temos comportamentos antissociais vindo de famílias as mais bem estruturadas possíveis. A família sempre foi um núcleo produtor de neurose, certo? Antes de mais nada, ela é um núcleo produtor de neurose. Vocês conhecem isso tão bem quanto eu. A gente não está falando ninguém está falando grego aqui, certo? Então, ou seja, vocês pagam uma fortuna para psicanalistas, por quê? Né? Porque a família é um núcleo fantástico, impressionante, que deu tudo certo, certo? Ela pode ter, algumas coisas deram certo, outras coisas deram errado. Ou seja, então, em suma, querer identificar esta família como a produção mais avançado que o máximo que a sociedade consiga produzir. Desculpa, mas para mim fica assim uma piada, mas não tem nem muito o que falar, certo? Isso por um lado. Agora, por outro, quando ela falou sobre o problema da redução da maioridade penal, quer dizer, de novo, é um tipo... É tudo tão evidente, quer dizer, de uma certa maneira, é um tipo de lógica tão evidente, quer dizer, todos nós sabemos o que... Os dados começaram a aparecer, certo? Menos de 1% dos assassinatos são cometidos por pessoas menores de 18 anos. Certo? Quer dizer, o número é absolutamente baixo, infinitamente baixo. Certo? Quer dizer, ao ponto de... o que é interessante é construir essa ideia de que, bem, com isso, quer dizer, tentando dar resposta a esse 1%, nós queríamos ficar um pouco mais seguros. Ou seja, é uma tentativa de espoliar ou de utilizar o medo social de maneira tão evidente, tão clara, tão desconectada dos efeitos que podem ser produzidos por algum tipo de modificação nesse sentido, porque você pode realmente se perguntar, mas espera aí, vamos então começar a tentar discutir muito claramente quais são as reais causas da violência no Brasil? Porque, ao meu ver, por exemplo, nós sabemos da violência contra as mulheres, que é uma coisa que são números aterradores no Brasil, aterradores. A quantidade de estupros é realmente algo que nós não imaginávamos até então. Eu acredito, não sei o que vocês acham, mas, por exemplo, um deputado federal que chega no Congresso e vira para uma mulher e fala para essa mulher que ele só não estruparia ela porque ela não merece, eu acho que ele incita muito mais a violência do que os problemas ligados à dita violência juvenil. Para mim, é um exemplo muito mais grave, porque isso, de uma certa maneira, deixa muito evidente no interior da vida social, de que, afinal de contas, você pode falar isso, senão isso não vai ter o menor problema. Mas se você pode falar isso não vai ter o menor problema, porque nada aconteceu com o dito deputado, certo? Se isso não vai ter o menor problema, então por que o ato também teria grandes problemas, né? Talvez o ato não seja assim tão problemático, né? Então, ou seja, me parece que esses tipos de atitudes, para quem realmente está preocupado com segurança, deveria ser muito mais preocupante do que essas discussões absolutamente estapafúrdias sobre redução da maioridade penal. Professor. Lá do outro professor. Boa noite. Meu nome é Luiz. No módulo do professor Christian, primeiro módulo, ele falou sobre a lógica do condomínio. Ele citou um filme do Jean-Luc Godard, em 1965, que é o filme Alphaville. E nesse filme, então,
ele falou que lá dentro as pessoas eram proibidas de falar aquilo que sentem. Então, como é que nós chegamos nesse ponto das pessoas serem alienadas de falarem dos sentimentos dela, daquilo que elas sentem, e, ao mesmo tempo, sermos incentivados pela lógica do consumo capitalista de consumir para sermos felizes? Né? E eu gostaria que o senhor falasse também a respeito do muro do condomínio. Quer dizer, essa barreira, essa contingência que representa o muro do condomínio. Ou seja, os condomínios impedem que os pobres invadam as festas dos ricos, é isso? É isso que representam. Eu gostaria que você falasse a respeito disso, por favor. Então, uma das coisas mais... Essas coisas só acontecem no Brasil, né? Alphaville, na verdade, esse filme do Godard, era a representação de uma sociedade no futuro que era controlada por um computador montado por um professor von Braun, né? E dentro dessa sociedade do futuro é uma sociedade distópica, é uma distopia, né? É uma distopia porque você tem um uso absolutamente instrumental e utilitário dos sentimentos, né? Quer dizer, no sentido de que você tem uma instrumentalidade das relações sexuais, você tem uma instrumentalidade do desejo. Tudo isso é visto como isso aí, algo que deve ser feito de uma maneira a mais natural possível, porque, afinal de contas, os sentimentos que são evitados, custe o que custar, são os sentimentos negativos, né? Como a tristeza, como a melancolia, certo? Como a contemplação ou coisas dessa natureza. Daí porque a poesia ela não circula, né? Dentro de Alphaville, né? E mesmo as execuções, né? Elas devem ser feitas de maneira feliz, né? Então, como que é a execução? A execução é você tem o prisioneiro, você atira no prisioneiro, ele cai numa piscina, aí pulam na piscina várias garotas hiper bonitas, assim, todas com sorriso, né, nadadoras, elas vão lá, caem na piscina, pegam o sujeito, tiram de fora e aí para uma segunda execução, né? Ou seja, que a metáfora é muito boa, ou seja, está dizendo, mesmo a violência ela deve ser vista como alguma coisa quase da ordem do entretenimento, certo? Quase como um jogo de entretenimento e de prazer, né? Mas um prazer controlável, entendeu? Algo que pode entrar numa lógica de um certo cálculo, né? É muito interessante porque tem o personagem que vai lá tentar destruir o computador, ele é preso e, num dado momento, ele vai falar com o computador começa a fazer uma série de perguntas. Essa parte do Godard é muito legal. Ele responde com versos de poesias e trechos de livros de filosofia, né? E o computador não consegue entender, né? Então, por exemplo, ele responde: o silêncio desses espaços eternos me amedronta, é um trecho do Pascal, né? E o computador não consegue entender, ele o libera, né? Que era, na verdade, era uma maneira que o Godard tinha de falar o que é mais pernicioso, né? Enquanto uma estratégia de sujeição, é fazer com que nós só consigamos sentir sempre basicamente as mesmas coisas. E ter a ilusão de que isso que nós sentimos são elementos que podem ser a todo momento controlados, né? Então, e como se aquilo que não pudesse ser controlado fosse necessariamente algo nocivo, pernicioso, algo que quebra a minha saúde, coisas dessa natureza, né? E, bem, não é por acaso, né, não é por acaso que essa distopia apareceu no Brasil como o nome do primeiro condomínio, né? O primeiro grande condomínio feito no Brasil é o famoso Alphaville, né? Quer dizer, não é um acaso, no final das contas, né? Então, eu diria que, na verdade, nada disso deve nos estranhar, porque os modos de sujeição são, na verdade, modos de gestão de afetos, né? Quer dizer, eu sou capaz de construir sujeições sociais gerindo certos modos de afeto, né? Professor, mais uma aqui, da internet.
O André Passos pergunta se esse medo de que as coisas possam não sair como gostaríamos nos faz pensarmos mais sobre o futuro. Aqui eu acho que o senhor falou um pouco quando fala da questão da expectativa, uma vez que o futuro é incerto. Mas ele continua aqui. Quando nossa atenção está focada apenas no futuro da família, do emprego, dos relacionamentos, quais seriam as consequências da completa perda da experiência do agora? Olha, eu queria responder essa pergunta dizendo, falando de uma dimensão de algo que me incomoda profundamente em certos discursos ecológicos, né? Embora eu seja absolutamente solidário de todas essas preocupações e da importância de que as questões ecológicas ganharam no interior da nossa sensibilidade política, acho absolutamente central, mas há uma dimensão em um certo tipo de discurso que me incomoda bastante, que é um pouco essa dimensão assim, nós caminhamos para a catástrofe, né? Então, toda a história da modernidade, desde então, é, na verdade, a configuração evidente de que nós estamos caminhando para a catástrofe. Isso faz com que, em última instância, o afeto fundamental seja um afeto de culpa. Nós somos culpados e seremos culpados se nós não conseguirmos, de uma maneira ou de outra, paralisar a catástrofe. Certo? Eu me pergunto se não há algo de profundamente teológico nesse tipo de discussão. Certo? Quer dizer, um pouco como se fosse... A gente tem a teologia do fim do mundo, então de fato a gente conseguiu agora criar a figura do fim do mundo próximo. Entendeu? Certo? Só que como catástrofe ecológica. Certo? O que faz com que, bem, nós precisamos expiar nossa culpa, certo? Em relação a isso, e mais, nós precisamos ver o passado como, de uma maneira ou de outra, como aquilo que necessariamente, quer dizer, nossa experiência da modernidade como aquilo que necessariamente chegaria até aqui, necessariamente, não havia outro caminho, então, quer dizer, a recusa deve ser geral e taxativa em relação a esse ponto. Então, eu diria, me parece, do ponto de vista político, um equívoco brutal, porque você nunca vai transformar o sentimento de culpa em um sentimento de criação. Você nunca vai mobilizar as pessoas, de fato, por culpa, né? Quer dizer, consciência é uma coisa, o sentimento de culpa é outro, completamente diferente, né? Então, eu diria, não me parece que nós não precisamos nem do horizonte de expectativas, né, ligado a uma redenção a nosso alcance, né, e nem precisamos de horizonte de expectativas ligados a uma catástrofe iminente, né. Nenhum nem outro nós precisamos. Nós precisamos parar de pensar a partir de horizontes de expectativas, né. Professor, boa noite. Aqui. Aqui aonde? Na livraria. Ah. A minha pergunta é a seguinte, sobre essa lógica do condomínio como é vendida no Brasil, qual o papel que o senhor vê desses programas jornalísticos que escorre sangue o dia inteiro? E se isso influencia para legitimar esse modo de vida? Sabe que eu lembrei de uma coisa que era muito engraçada, que tinha uma época que teve uma discussão a esse respeito, quando existiu o finados Notícias Populares, não sei se vocês lembram desse jornal, né? Que, bem, ele colocava todos os outros no chinelo, né? E eu lembro que um dos responsáveis pelo jornal falou alguma coisa do tipo, bem, mas vocês estão reclamando do que Notícias Populares? Veja o que é Romeu e Julieta, né? Eu poderia descrever assim, casal de adolescentes se matam, né, por causa de pressão dos pais, né, assassino, blá, blá, blá. Eu poderia criar, de fato, descrever a história a partir das Notícias Populares. E a única coisa que eu pude falar, depois de uma conferência, eu falei, bem, tudo bem, mas aí você não vai escrever Romeu e Julieta. Você vai escrever só uma página dos Notícias Populares, nada mais do que isso. Certo? Ou seja, de uma certa maneira, o que eu quero dizer é a violência nunca foi um problema, de uma certa forma, né? Sei lá, a Ilíada, a Odisseia é uma carnificina atrás da outra, né? Nosso problema não é com a violência. Nosso problema é com uma violência que é construída de uma forma tal, que é descrita de uma forma tal, que ela não diz nada. Ela não tem nada a dizer, a não ser
esse estranho processo de paralisia, de anestesia. Porque essa violência não é que ela nos faz temer, ela nos anestesia radicalmente, né? É um pouco como, por exemplo, Andy Warhol, uma vez ele pintou uma série de acidentes de carro em sequência, assim. Era uma parede enorme, a mesma sequência em silkscreen de acidentes de carro, chamada Death in America, né? E aí perguntaram para ele, por que você fez isso? Ele falou, não, porque essa é uma maneira de anular o acontecimento. De tanto visto, ele já não significa mais nada. Depois que você vê 50 vezes a mesma cena, você já não sente mais nada. Entendeu? Então, eu diria, esse tipo de violência, por incrível que pareça, o problema dela é que ela é muito pouco violenta. Porque, na verdade, ela tem uma função, fazer você não sentir mais nada. Você vai vendo uma atrás da outra, certo? De uma maneira espetacular, da mesma forma, ou seja, sempre a mesma forma, sempre o mesmo tom, sempre a mesma... Ou seja, até o ponto que você já não percebeu mais nenhuma, e depois de 50 cenas de violência, você tem a cena do ursinho que nasceu no circo, sabe, de Leningrado, desculpa, gente, de São Petersburgo, né? Ou seja, e, sabe, lá, olha só que ursinho bonito, não sei o que, quer dizer, como se fosse basicamente a mesma coisa, ou seja, para você dizer, o que esse jogo faz? Ele anestesia completamente qualquer tipo de possibilidade de experiência. Você não experimenta a violência. Ela não te faz nada, no final das contas. Esse é o problema mais grave. Eu gostaria de saber qual é a sua visão de futuro para a filosofia neoliberal que a gente vive. Se esse conceito que qualifica os humanos como empresas já está enraizado na nossa sociedade, ou existe alguma possibilidade de mudança? Existe alguma outra filosofia paralela que substitua essa filosofia neoliberal? Não, que ele está enraizado, isso é acho algo muito claro. Acho que todos vocês, inclusive, de uma maneira ou de outra, foram percebendo, quer dizer, como até o nosso vocabulário foi se modificando. Veja que coisa interessante. Gary Beck é o nome de um economista, que foi um economista que criou a ideia de capital humano nos anos 60. Ele mesmo diz, quando eu criei a ideia, eu tive medo de enunciar, porque as pessoas podiam imaginar que eu estaria instrumentalizando muito, né? Eu poderia ouvir muitas críticas. Hoje em dia, se falar em capital humano, você mesmo fala, né? A gente mesmo fala. Não, é importante investir no capital humano, como se fosse alguma coisa, entendeu? Tipo, vamos pensar nas pessoas, né? Então, se vocês perguntam, mas espera aí, o que significa você pensar nas pessoas como capital humano? Né? Seria interessante mesmo perguntar. Ou seja, só para mostrar como o processo se naturalizou de uma forma tal que ele passa como se fosse uma descrição absolutamente neutra, né? Quer dizer, eu diria que a ideologia ela é forte nesse momento, quando as suas descrições passam por descrições completamente neutras. Como se fosse... Como assim descrever a sua capacidade de sensibilidade como inteligência emocional? Né? Por quê? Qual que é o problema? É completamente natural. Por que eu vou descrever minhas habilidades como capital humano? Por que eu não posso descrever a minha... Sabe, o que me move a entrar em relações afetivas como investimento? Eu investi nessa relação, né? Não tive retorno nenhum, né? Ou seja, por que eu acharia estranho isso? Esse é o nível fundamental da ideologia como naturalização gramatical, ou seja, naturaliza uma gramática. E, como dizia o Nietzsche tinha uma frase muito boa nesse sentido, ele dizia: nós nunca nos desvencilharemos de Deus enquanto nós acreditarmos na gramática. Que é um pouco dizer, a gramática ela traz em si toda uma metafísica. É uma maneira de organizar a experiência. Eu começo a pensar em sujeito e objeto, causa e efeito, porque a minha gramática constitui. Então, daí tem uma dimensão ideológica fundamental, são essas gramáticas naturalizadas. Agora, é claro que o que se procura é em nos insistir, de uma maneira ou de outra, que não há outra forma possível de pensar a nossa experiência, né? Que qualquer outra forma é uma forma inefetiva,
Não tem efetividade alguma, né? É um escapismo, é uma tentativa de escapar, é um infantilismo, é um resultado, é uma dimensão ainda infantil do nosso comportamento, certo? É uma falta moral, né? É uma covardia, no sentido, no interior de uma sociedade de risco, entendeu? Então você tem todos esses elementos, são muito claros. Esses elementos, eles são tão fortemente martelados, quanto mais martelados, quanto mais você percebe que as sociedades elas entram num processo de procurar elaborar novas formas de compreender o que são formas de vida, né? Eu diria, faz parte um pouco da tensão social, faz parte um pouco dos mecanismos de sujeição, certo? Tentar criar um pouco essa ilusão de que, veja, olha, não tem outra saída. Todo mundo faz dessa forma, né? Só que, eu diria, o que há de mais fortemente crítico em nós, uma das coisas, e isso não há nenhum tipo de sujeição que vai conseguir apagar, é o nosso sofrimento. O sofrimento é um impulso fundamental à crítica. Porque ele é aquilo que lembra você, tem algo que não se enquadrou dentro dessa narrativa. Tem algo que não tem lugar nesses processos. Por isso, o que muitas pessoas têm de mais verdadeiro é o seu sofrimento, né? No sentido de que é uma latência de uma possibilidade ainda não explorada, né? É sofrimento por quê? Porque tem algo no interior da forma de vida da qual você partilha que não é capaz de se satisfazer, né? Então, essa incapacidade ela pode operar como uma latência, né? Eu insistiria muito nesse aspecto, há um desencantamento que é um elemento absolutamente central e decisivo. Há uma recusa, há uma experiência de você falar, de fato, eu não estou satisfeito, né? É uma capacidade que você tem de poder dizer, não, de fato, há algo que não me satisfaz, né? Que é um elemento decisivo, central e fundamental em toda a possibilidade de reconfiguração, de processo, de toda a possibilidade de constituição de pensamentos críticos. Não por outra razão, eu lembraria aqui, não por outra razão, o sofrimento psíquico, que é mais comum hoje em dia, é a depressão, né? Chegando, se você levar a sério alguns números da Organização Mundial da Saúde, nós teríamos atualmente algo em torno de 9 a 10% da população mundial que passou ou está passando por uma crise depressiva, certo? De mais de 3 meses. 10%. Na Inglaterra, que chove todo dia, né, e tem um partido conservador que está lá há muito tempo, é de 1 a 5. Certo? O número, mas esse é o número. De 1 a 5. Né? Quer dizer, 1 em cada 5 pessoas. Certo? Então, vejam, se isso é verdade, ou seja, nós estamos quase numa espécie de epidemia de depressão, né? Então seria interessante perguntar por que a depressão se transformou na categoria clínica fundamental do sofrimento psíquico. Coisa que ela não era nos anos 60. Né? Ela era um dos setores da neurose, era uma neurose depressiva, né? Ou um dos setores dessa polaridade mania-depressão. Né? Se ela foi, aos poucos, se autonomizando, até hoje no DSM-5, você tem uma categoria de transtornos depressivos, né? Que saiu dos transtornos de ansiedade. Você tem uma distinção hoje muito clara, né? Por quê? Porque você tem uma demanda enorme, né? Mas agora veja que coisa interessante. Tem um sociólogo francês chamado Alain Ehrenberg, que acho que ele entendeu algo muito fundamental. Falou, um dos elementos importantes para entender a depressão é o sentimento de cansaço de ser si mesmo. Né? É um cansaço de ser si mesmo. Por que é um cansaço? Porque, veja, dentro desses ideais empresariais de si, a ideia de um ideal repressivo, Freud descreve isso quando vai falar da ideia do super-eu, que era uma instância moral de observação, né, que era internalizada e ela tinha uma função, era uma função eminentemente, larga medida, repressiva. Né? Ou seja, você reprime as moções pulsionais do sujeito, certo? Quer dizer, para que ele possa, então, se conformar a certos padrões relativos de conduta, né? E, com isso, alimentar toda uma modalidade de gozo a partir da repressão, coisas dessa natureza. Bem, essa figura repressiva de um superior, ela sai de cena
a toda uma série de discussões, talvez o Lacan tenha sido quem melhor compreendeu isso, né? Ela começa a sair de cena para um tipo de ideal que já não é mais ligado a esse autocontrole, capacidade de autocontrole, capacidade de repressão, capacidade de autolegislação, certo? Ela é ligada a outra ideia, a uma injunção, a uma obrigação, a uma necessidade de gozo, que aparece como não mais como algo a ser proibido, mas algo como uma injunção, certo? E essa injunção é absolutamente compreensível dentro de um ideal, que é um ideal de maximização de intensidade, certo? Que não é um ideal de definição de objetos específicos, é a maximização absoluta de intensidades, certo? Então, nesse sentido, quer dizer, o sujeito ele é culpado não por ter tentado realizar os seus desejos, ele é culpado por não ter realizado os seus desejos, né? É diferente, né? Então, dentro dessa nova configuração, certo? Onde assim, os elementos eles se modificam, poderia dizer que é muito interessante uma patologia como a depressão. Porque o que é depressão, a não ser uma patologia, de uma certa maneira, eu não tenho mais força, eu não tenho mais potência, acabou, não consigo mais. É muito diferente das antigas neuroses, que eram patologias ligadas a essa distinção entre o proibido e o permitido, né? Então você tem uma lei, você tem a internalização da lei, a lei determina a dimensão do proibido, mas o desejo continua insistindo em uma outra cena, então você tem esse conflito psíquico entre a lei e o desejo. Esse conflito psíquico ele se organiza, inclusive, em instâncias psíquicas distintas e por aí vai. Esse modelo ele sai um pouco de cena para um tipo de modelo onde não é mais o permitido e o proibido, entre o possível e o impossível. É diferente. E o possível e o impossível, até onde você consegue chegar, até onde você vai. Mas você só chegou até aqui? Puta, né? Mas por quê? Porque você podia ter... Você não tem mais nenhuma limitação, você tem uma situação completamente flexível, você pode ir até onde você quiser, certo? Então, se você fracassou, é culpa única e exclusiva sua. A única culpa é do indivíduo, né, que recebe toda essa culpa nas suas costas. Então, isso, de uma certa maneira, produz o quê? Uma implosão depressiva. Então, eu não consigo mais enunciar desejo algum, né? Então, eu diria, a depressão hoje é uma das formas mais astutas de sujeição social. Boa noite. Professor, eu tenho a impressão que algumas pessoas que vão morar fora por um tempo ou realizar um intercâmbio, elas voltam para cá com um sentimento assim, de realização, de que elas fizeram muito lá. E, às vezes, me parece que é porque fora elas se permitem viver coisas que aqui elas não se permitiam. E aí eu queria saber assim, como se dá essa mudança em relação às coisas, né? A deixar de ter medo de fazer certas coisas, às vezes até coisas simples, assim como simplesmente andar na rua, ler um livro numa praça, né? E se a gente tem mais medo do que a gente conhece ou do que a gente não conhece. Olha, eu tenderia a ser marxista vulgar na resposta à sua pergunta, porque eu diria o seguinte, veja, você está falando de uma sociedade onde, eu insistiria nesse aspecto, não é verdade que nós tivemos aí um período de luta contra a desigualdade, né? Na verdade, o que nós tivemos foi uma coisa muito diferente, foi uma capitalização dos setores mais pobres da sociedade. Capitalização dos setores mais pobres não significa necessariamente, certo, uma política de combate à desigualdade, porque o que você fez? Você tem essa distância no Brasil, né? Esse grupo subiu, esse também, certo? Quer dizer, e é sempre bom lembrar, porque os dados que a gente tinha não eram dados só daquilo que aparece basicamente como salários. E boa parte da renda dessa faixa da população é renda de rentismo, é renda que não entra no cálculo, né? Então, o que acontece? Você puxando, na verdade, o que aconteceu? Você simplesmente puxou para cima, né? Ao puxar para cima, o ganho dessa classe tende a desaparecer. Porque como você tem uma classe mais alta que tem uma capacidade de consumo enorme, essa classe mais alta ela tende a puxar os preços para cima, né? Porque ela tem uma capacidade de
de consumo conspícuo que é muito grande. Basta você ver o que aconteceu com o preço dos aluguéis nas cidades brasileiras. Basta você lembrar que 2 das cidades mais caras, das 10 cidades mais caras do mundo, são brasileiras. É São Paulo e Rio. Né? Por quê? Porque por você ter uma situação de desigualdade brutal, certo? Então o que acontece? Esse setor da população puxa os preços para cima, em geral. Sabe, eles vão num restaurante e o restaurante percebeu que você pode cobrar R$100 num prato, porque para eles ainda é mais interessante, porque você tem uma separação. Certo? Só que o restaurante do lado viu que o outro cobra R$100, ele estava cobrando 30, pô, falou, não, vou cobrar 50, porque não faz sentido. E por aí você vai, então você puxa todos os preços. Certo? Quer dizer, as situações de desigualdade são situações de pressão inflacionária, é óbvio. Então, dentro dessa situação, o que você faz? Você vai criando um tipo de vida social de esgarçamento completo. Quer dizer, onde essas pessoas vão poder se encontrar? Você não tem espaços públicos onde elas possam se encontrar. E nem mais faz parte do planejamento urbano a construção de fato de espaços públicos, a não ser coisas muito básicas e elementares. Então, dentro dessa situação, é claro que um tipo de experiência que é a mera e simplória experiência do uso público do espaço, se perde nas cidades como o Brasil, nas cidades brasileiras, né? Em larga medida. Né? Boa noite. Aqui, na frente. Acho que a luz está na frente. Tá. Boa noite, meu nome é Karina. A minha pergunta vai complementar ao do penúltimo colega, não sei o nome. Mas, assim, tendo a pensar que os processos eles vão, historicamente, se dando aí concomitantemente na transição. Não sei se a gente está vivendo o período de transição, talvez sempre a gente esteja, né? Mas se você localiza, por um lado ele perguntou da questão da filosofia, enfim. Se você localiza que a gente já vive em alguns espaços alguns focos de enunciação de uma outra produção de subjetividade, uma outra produção de uma desconstrução desse jeito de pensar e sentir, né? Aí pensando na Tati, de uma desconstrução desse jeito e de reinvenções, assim. Acho que a gente está de alguma maneira fazendo uma série de diagnósticos, né? E será que a gente percebe esses espaços? Assim, fiquei o tempo todo fazendo correlação com a minha, enfim, com a minha prática de trabalho e com o que eu faço. Acho que o que a gente tem de mais honesto é a gente ficar se colocando em análise o tempo todo e pensando o que a gente faz, né? Eu sou médica, trabalhei bastante tempo com cuidado paliativo e fiquei pensando bastante nisso que você falou da questão do desamparo, né? Trabalho no SUS, fiz uma pesquisa agora na saúde coletiva e percebi nesse espaço de cuidado, no SUS tão difamado e tão criticado, uma potência imensa de vida, tanto dos trabalhadores quanto dos usuários desse encontro, assim, né? Nessa situação ultra desterritorializada, né? Assim, ao contrário da questão da gente estar nos espaços dos condomínios, é o encontro do profissional de saúde com o usuário dentro da casa. Então, está todo mundo um pouco fora do seu papel e um pouco desterritorializado, enfim. Sentir de maneira muito intensa aí essa possibilidade e ainda está um pouco sem nome isso, mas aí a minha pergunta é, né, objetivamente, você percebe isso em alguns espaços, isso já acontecendo? Olha, o Freud costumava dizer o seguinte, que a razão ela pode falar baixo, mas ela nunca se cala, né? Então, eu nunca entendi muito um certo procedimento crítico que consiste em dramatizar ao extremo uma situação de bloqueio, né, na esperança que essa situação de bloqueio, ao ser dramatizada ao extremo, pudesse mobilizar as pessoas para uma transformação mais radical, né. Eu sempre achei que esse tipo de situação ela só produzia uma coisa, um modelo muito bizonho de resignação, né, que acho que acabou, inclusive, tocando vários setores do que poderia ser um pensamento mais transformador, né, que poderia ter essa potencialidade, né. Então, eu, de fato, não vejo muito sentido nesse tipo de coisa, né. Eu acho que não houve época alguma, e nunca haverá época alguma, onde você tem um unidimensionamento absoluto das experiências, né.
o que eu acredito é que você tem épocas no qual aquilo que não se deixa pensar, certo, na unidimensionalidade de um certo tipo de experiência é visto de maneira cada vez mais patológica, é visto de maneira cada vez mais amedrontadora e é visto de maneira cada vez mais cada vez mais defensiva, né? E aí, de fato, eu acho que a gente tem uma característica muito forte das nossas formas de vida. Quer dizer, não é que essa dimensão de um desconforto em relação aos nossos limites tenha desaparecido. Claro, tem um outro caso, assim, de lobotomia social, né, que você poderia dizer algo dessa natureza, mas isso sempre não é disso que se trata. Mas agora, o que eu acho que é uma característica muito forte nossa é tentar retirar toda a possibilidade de construção de uma gramática alternativa a partir dessa experiência. Isso sim, isso você tem de maneira cada vez mais forte, né? Então, daí porque esse desconforto ele tende a aparecer como uma violência bruta, muitas vezes. Porque ele não consegue operar em lugar nenhum, né? E a maneira de você lidar com essa violência bruta não é negando-a, é você afirmando-a. Afirmando no sentido de que, bem, mas ela pode virar uma violência simbólica, né? Ela pode virar um outro tipo ela pode ter um outro tipo de desdobramento, entendeu? Então, nesse sentido, eu insistiria... é um dado muito interessante, porque, por exemplo, há um tempo atrás eu comecei a perceber... hoje eu tenho quase 42. Então, eu lembro quando eu tinha 20 anos, né, o que eram as pessoas que tinham 20 anos da minha época, né? Eu posso garantir, não era nada animador, né? Realmente não era nada, não é à toa que foi a geração que quebrou o mundo depois na crise de 2008. Né? Ou seja, nossas preocupações eram bastante elementares, porque, na verdade, a gente estava saindo da euforia da queda do Muro de Berlim, certo? Da ideia do mundo multicultural, certo? De uma situação na qual não havia fronteiras. É muito engraçado, se vocês pegarem editorial de revistas de moda no começo dos anos 90, final dos anos 80, parecia que estava tendo uma descrição filosófica do paraíso perdido, entendeu? Era assim, não, agora a gente pode misturar tudo com tudo, você está completamente aberto a novas experiências e blá, 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 blá. Bem, tudo isso durou até 2001, né? Aí acabou, né? Bem, agora o que é interessante é, vocês perguntam às pessoas que têm 20 anos hoje, 20 e poucos, né? São essas que muitas vezes já foram para a rua pelo menos 3 ou 4 vezes, né? De maneira extremamente impressionante em alguns casos, né? Eu lembro, por exemplo, de alunos meus que foram fazer ocupação na Anhangabaú. Eles arrumaram uma barraca e ficaram lá um mês. Eu olhava, não falei isso, mas eu pensava, cara, eu nunca faria isso com 20 anos, né? Ou seja, não teria essa disposição, por um lado, né? Segundo, não teria essa consciência de que é necessário ir até o fim. Se você quer fazer alguma coisa nesse sentido, calce um tênis, porque você vai ter a caminhada vai ser longa, entendeu? Você não vai resolver a coisa amanhã, né? E segundo, uma vontade de entender, conhecer, discutir, descobrir, que é impressionante, é absolutamente impressionante. Então, nesse sentido, me parece que tudo isso simplesmente demonstra que nós devemos confiar mais no nosso desconforto. Ele é capaz de produzir muito mais coisas do que a gente imagina. Desculpe, Vladimir, mas chegamos ao fim do evento de hoje, né? A gravação terminou. Pedimos desculpas, tem muito mais perguntas, mas pedimos desculpa para não poder atender a todos, né? E agradecemos especialmente o Vladimir por essas provocações que eles são, digamos, são o ponto forte, e também esse espírito de radicalização no sentido de ir até a raiz da questão, né? É extremamente interessante. Lembramos que no dia 12 de junho, uma sexta-feira depois do feriado, iniciamos o módulo do mês de junho que terá como tema os desafios da educação, com a curadoria de Viviane Mosé, e, naturalmente, todos vocês são convidados. Por enquanto, então, gostaria agora de finalizar com um aplauso de sentido agradecimento para o nosso convidado de hoje. Obrigado.